Fala pessoal, quem será que realmente ganhou as eleições esse ano? Vocês já pararam para se fazer essa pergunta? Eu tenho visto muitas matérias, tenho lido muito sobre e assistido muitos vídeos, e eu sempre chego à mesma conclusão de quem foi o grande ganhador das eleições desse ano. Então vamos lá, o que acontece? Por trás de tudo que aconteceu, né, durante o pleito, existem alguns nomes bem fortes, mas existe um grande nome por trás de tudo isso. E não é o nome do Lula e nem do Bolsonaro. Mas vem comigo que eu já vou te contar quem é. Antes de tudo, se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que é muito importante pra gente aí, para nos motivar a continuar gravando e fazendo material aí para vocês. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês vejam aqui é essa matéria do Metrópolis. Eu tenho aqui uma outra matéria também que a gente vai ver juntos sobre isso. Isso aqui foi publicado na coluna do Igor Gadelha hoje. A conversa de Bolsonaro e Nunes após a vitória do prefeito. Eu acho que não passou nem 24 horas e o Nunes já deu um chute no rabo do Bolsonaro, e isso já era de se esperar acontecer. Afinal de contas, nós não somos crianças a ponto de não entender o que está acontecendo aí nesse jogo sujo da política. Então, acho que qualquer um já sabia que isso ia acontecer. Afinal de contas, a gente já sabe quem é o nome para 2026 dessa galera aí, tendo em vista que o Bolsonaro ainda segue inelegível. E para quem não sabe, o Lira, no dia de hoje, tirou a votação da PL da anistia, que poderia beneficiar o Bolsonaro. Tirou da votação do plenário e simplesmente colocou ali numa comissão especial que é indicada às pessoas que vão avaliar por ele. Ou seja, isso é mais uma manobra política, isso é ilegal, isso não pode ser feito. Mas, tendo em vista que hoje o Brasil é o país da ilegalidade, cada um faz o que quer, a hora que quer, então ninguém respeita mais nada. Mas vamos lá, o que o Igor Gadelha colocou aqui? O ex-presidente Jair Bolsonaro conversou na manhã dessa terça-feira por chamada de vídeo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Foi a primeira conversa entre os dois após a vitória do MDBista na eleição de domingo. Segundo relatos, a ligação teve tom descontraído. Bolsonaro parabenizou Nunes pela reeleição e desejou boa sorte. O ex-presidente também elogiou o vice-eleito, o coronel aposentado da PM, Ricardo Mello Araújo, indicado por ele para a chapa. Logicamente que ele ia parabenizar, né? Afinal de contas, quem indicou o Mello Araújo foi o próprio Bolsonaro, que indicou ele para a chapa. E aí? Que conversa foi essa? Que tom descontraído foi esse? Teve tom, não teve tom? O que aconteceu aí nessa conversa? Vamos lá. Ainda de acordo com relatos, Nunes e Bolsonaro também mencionaram a aliança do prefeito com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aliado do ex-presidente Bolsonaro. Tarcísio foi o principal cabo eleitoral do prefeito. Lembrando que se o Tarcísio é prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, é graças ao Bolsonaro. A conversa entre Bolsonaro e Nunes nessa terça-feira foi intermediada pelo advogado Fábio Vartanhag, assessor de comunicação do ex-presidente. Vartanhag foi um dos bolsonaristas que mais ajudaram Nunes na campanha. Ou seja, tá todo mundo aí querendo aí que os dois conversem. Nunes ignorou Bolsonaro no discurso da vitória. Como noticiou o Metrópolis, em seu discurso da vitória no domingo, Nunes citou Bolsonaro uma única vez, ao falar da indicação preciosa que deu ao seu candidato a vice, né? Como eu disse, quem indicou o Mello Araújo foi o Bolsonaro, mas isso aí foi uma manobra só pro presidente do partido Bolsonaro, o Costa Neto, conseguiu o apoio do Bolsonaro pro Nunes, porque como o próprio Bolsonaro disse, o candidato dele não era o Nunes, era o Salles, todo mundo sabe disso, mas fazer o que, né? Paciência, tiraram o Salles fora, então o que restou foi o Nunes. Pronto, vamos lá. Aonde eu quero chegar com isso? Vamos ver esse vídeo aqui. Quero agradecer também o meu companheiro de chapa, um herói, É o discurso um verdadeiro herói, Nunes, Coronel da Mello Araújo. Esse é o Mello Araújo, para quem não sabe. Obrigado, Coronel Mello Araújo. Uma indicação preciosa
do presidente Bolsonaro. Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar muito pela nossa cidade. Um belo trabalho, né? E você, com toda a sua dedicação à Polícia Militar, ao trabalho no CEAGESP, nós vamos trazer essa coragem, essa experiência, essa honestidade, essa força de vontade de servir para a Prefeitura. Vamos trabalhar! Tá com Deus aí. Parabéns. Falando como um autêntico político, né? Agora, vejam o vídeo que ele fala do Tarcísio. Vejam esse vídeo. Deixo aqui meu agradecimento à minha família e à Regina, que esteve sempre ao meu lado, em todos os momentos da minha vida, e sofreu enormes maldades nessa campanha. E agradeço ao líder maior, sem o qual esta vitória não seria possível. Eu queria voltar a repetir. Eu agradeço ao líder maior, sem o qual nós não teríamos esta vitória. O meu amigo, que me deu a mão na hora mais difícil, governador Tarcísio de Freitas. O líder maior. Só faltou dar um beijo, né? A repórter Maju Arruda Leite está acompanhando. Só faltou dar um beijo aí. Pessoal, isso aí é para vocês verem como que esse jogo da política tá sinistro. Eles estão ali de todas as formas possíveis tentando emplacar a ideia de que o nome para presidente do Brasil em 2026, para disputar as presidenciais, é do Tarcísio, né? Tirando completamente o Bolsonaro da jogada. Querendo ou não, o Bolsonaro tá inelegível, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se vocês verem este vídeo aqui agora, que eu vou mostrar para vocês, vejam o que o Nunes diz sobre o Bolsonaro. Veja. O senhor falou muito sobre o Tarcísio. O senhor acredita que ele é a única opção, a primeira opção para 2026 para entrar para a esquerda? A primeira opção é o presidente Bolsonaro, né? Que agora depende da questão da inelegibilidade dele. Eu acho que ele vai reverter, até porque não tem muito sentido o motivo que colocaram a sua inelegibilidade. Pois é. Este é o atual prefeito de São Paulo que se reelegeu. O que eu quero dizer com isso? Ele citou ali o nome do Bolsonaro como em primeira opção ali para ser o candidato, mas nós sabemos melhor do que todos que não é bem essa a intenção deles nem do sistema, né? Afinal de contas, o grande arquiteto disso tudo tem o Tarcísio como candidato ali para presidente do Brasil em 2026. E a gente vai falar sobre ele, que foi o grande ganhador das eleições desse ano. Gilberto Kassab, o chefe mor do PSD, o líder ali, o dono do PSD, o fundador do PSD. Ah, Murilo, mas por que ele foi o grande ganhador das eleições? Vejamos agora. Com as eleições municipais realizadas no domingo, essa matéria foi de antes do primeiro turno. O Brasil tem nova legenda campeã de votos. Após o primeiro turno, o partido... Aliás, foi um dia depois, desculpa. O Partido Social Democrático, PSD, de Gilberto Kassab, conseguiu 877 prefeituras. 877 prefeituras. Assim, supera a sigla que há 20 anos mantinha a liderança no ranking das administrações municipais, o MDB, que é o antigo PMDB, que neste ano ficou com 846 prefeituras. O PSD também levou mais prefeituras de capitais, com um total de 3. Os dados levam em conta os eleitos em 5.460 das 5.569
cidades que passaram pelo pleito. Esses são os números que já estão no site do Tribunal Superior Eleitoral e passarão por atualização até que sejam consolidados. Até o momento faltam os resultados de 57 prefeituras. Ou seja, o cara arregaçou ali nas eleições, cara. O cara arregaçou ali nas eleições. Aqui tem uns dados para vocês, mas não se importem com isso, porque eu trouxe outros. Aqui no site do Poder 360, a gente vê aí quem foi que venceu nas eleições. Então vamos lá, fazer um apanhado disso aí. O PSD foi o partido com mais prefeitos eleitos, 891, e agora o de São Paulo, porque lembrando que aquela primeira matéria que a gente leu do Metrópolis era do primeiro turno, a seguir o primeiro turno. Depois já tiveram atualizações e essa aqui está atualizada. 891 prefeitos eleitos. O PSD e o MDB tiveram mais capitais, 5 capitais cada um. O PL teve mais votos para prefeitos, 15,7 milhões de votos. O MDB teve mais vice-prefeitos eleitos, com 813. O MDB também teve mais eleitores governados, que foram 27,9 milhões. O PL foi mais cidades do G103, que foram 16. O MDB teve mais vereadores, com 8.050, e o MDB mais votos para vereador, com 11,2 milhões de votos. Agora vamos falar aqui nos postos de vereadores ali, por partido. No estado, só nesse estado aqui. O PP teve 38 vereadores em 2020 e 69 em 2024. Ou seja, aumentou 31. O Republicanos tinha 4 em 2020 e agora está com 28, ou seja, aumentaram 24. O União Brasil, que foi a junção do partido DEM com o PSL, que é o partido antigo do Bolsonaro, tinha 20, subiu para 28. O PSD de Kassab tinha 30. A gente está falando de vereadores do Acre. E caiu para 25. O PL tinha 3, PL de Bolsonaro. Tinha 3 e subiu para 23, ou seja, aumentou 20, decolou. E os outros são normais. O que eu queria só mostrar para vocês aqui foi que o PCdoB tinha 9, caiu para 5. O PT tinha 18, caiu para 4. E o PSB tinha 8 e caiu para 0. Ou seja, despencou. Despencou total. E isso é muito bom, né? Porque partido de esquerda se lascando é sempre bom ver. Aqui, eu trouxe para vocês aqui os dados de quantos prefeitos cada partido elegeu nesse ano de 2024. Agora vamos falar dos números de prefeituras por partido. O PSD de Gilberto Kassab com 891 prefeituras, o MDB com 864, o PP com 752, o União Brasil com 591, o PL de Bolsonaro com 517, Republicanos 440, PSB e PSDB 312 e 276, o PT 252 e todos os outros partidos juntos dão 674. Ou seja, se você pegar os dados de todos os outros partidos juntos, que são 674, ainda assim é menos que o partido do PSD, que são de 891. Pessoal, é isso que eu quis mostrar para vocês aqui neste vídeo. Como que o Kassab está poderoso. Isso, pessoal, é criar a base para as eleições presidenciais de 2026. O Kassab teve muito prazer em dizer que, quando ele estava fundando o PSD, inclusive fizeram chacota dele sobre isso, quando questionaram ele o que seria o partido, seria um partido de esquerda, de direita, de centro, o que seria? E ele disse que não seria nem de esquerda, nem de direita e nem de centro.
Seria um partido que dialogaria com todos. E é nessa que você vê que o Kassab realmente leva isso muito a sério. Os caras são aliados da direita, são aliados da esquerda, são aliados do centro, são aliados de todo mundo. E é por isso que ele conseguiu juntar tanto poder sozinho. Agora imaginem, ele com 891 prefeituras, nas eleições presidenciais de 2026, se ele resolve apoiar o Tarcísio, são 891 cabos eleitorais fazendo campanha para eles na prefeitura. É por isso que o Bolsonaro diz que essas eleições seriam tão importantes visando as presidenciais de 2026. Porque realmente, quando você tem muitos aliados lá embaixo, na cadeia inicial, na parte inicial dessa cadeia de poder, que são os vereadores, os prefeitos e tudo mais, você tem ali uma forte influência, porque você tem ali gente fazendo campanha para você adoidadamente. Então, nesse vídeo nós chegamos aqui à conclusão, em que eu mostro para vocês que o grande ganhador das eleições foi o Kassab. Sozinho, um único partido com 891 prefeituras. Agora, o Kassab é um cara que está aliado ali com a esquerda, é um cara que se diz aliado da direita, e é um cara que praticamente é do centro, né? Porque se você não é esquerda, não é direita, você é do centro. Pronto. Só que se vocês pegarem os 3 maiores partidos que venceram, que tem mais prefeitos e tudo mais, são todos do centrão. Ou seja, pessoal, em 2026 é o centrão voltando no poder de novo. Para vocês verem como que isso é complexo, como que isso é difícil mais uma vez. Assim, eu assim, eu espero muito em Deus de que o Lula não tente se reeleger novamente, né? Mas pode acontecer que ele tente. E se ele tentar e ele não tiver o apoio do Kassab, provavelmente ele não vai vencer as eleições. Mas, com essa derrota feia da esquerda nas eleições desse ano, o Lula já sinalizou que vai dialogar com o centro. Ou seja, eles já vão se preparar ali de todas as formas para ter um candidato à presidência em 2026, que provavelmente, na minha ideia, esse candidato é o Tarcísio. Eu não vou dizer para vocês que o Tarcísio é um traidor do Bolsonaro, por mais que eu ache isso, mas é política, né, cara? É política. Ele entrou nessa aí, ele era ali um ministro ali do Bolsonaro, e ele não era um político, ele era um profissional da área dele. E ele virou governador de São Paulo e agora ele é um político. O negócio dele é vencer as eleições. Infelizmente. Eu não sei, logicamente que eles conversam entre eles, o Bolsonaro, o Tarcísio e tudo mais. Eles conversam entre eles, mas logicamente que a gente não vai saber nunca o que eles falam entre eles. Isso é assim, a gente fica aqui especulando e esperando que corra tudo bem, na expectativa de que vá correr tudo bem. Não quer dizer que vai correr tudo bem, mas a gente fica aqui esperando para ver se algo de bom sai disso. Mas o que a gente está vendo é o reinício do Teatro das Tesouras. Mais uma vez. Então, a chance disso dar bosta pro povo brasileiro é enorme. Porque só quem sai perdendo somos nós. Eles não perdem nada. Os salários são enormes, as regalias são infinitas, e o brasileiro continua se lascando. Mas o que dizer sobre isso, né, cara? Levando em consideração que o Boulos teve mais de 1 milhão de votos, e o Boulos é o Boulos, né? Todas as pessoas conhecem o Boulos. Então, a gente vê por aí o tipo de político que o brasileiro tá querendo. Infelizmente. Nós sabemos que não é a maioria, mas é uma boa parte.
Sendo assim, a esquerda continua existindo, né? Porque há quem vote neles. Mas o que me deixou mais feliz nessas eleições foi a saída da Maria do Rosário, que não ganhou nada, não conquistou nada, não teve quase voto nenhum, foi mesmo ridículo a participação dela nessas eleições, e isso me deixou bastante feliz. Mas pronto, além da derrota do Boulos, é lógico, não tô feliz que o Ricardo Nunes ganhou, mas só de o Boulos sair derrotado já é um bom sinal. Mas pronto, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem seu like e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!